Então, gente, chegamos aqui agora na última parte da nossa aula, dos precedentes da jurisprudência do novo Código e da forma como os precedentes vão ser utilizados. Vamos falar agora sobre os recursos extraordinários e especial repetitivos. Tá? Eles estão previstos no artigo 1036 a 1041 do Código de Processo Civil de 2015. E ele vem, na verdade, ele já existia, a previsão já existia no Código de 73, ela foi modificada, ela foi melhorada, para a gente tratar dessa questão das demandas, a gente pode chamar aqui de seriais, né, ou aquelas demandas repetitivas que a gente está falando muito aqui desde o início da aula, que resultam, e no final das contas, essas demandas sempre vão resultar num número cada vez maior de recursos para o STJ e para o STF. Todos sempre vão abordar a mesma questão federal, no caso do recurso especial, e a mesma questão constitucional, no caso do recurso extraordinário. Porque as demandas são parecidas, são iguais. O direito perseguido é o mesmo, as alegações são as mesmas, os fatos são muitas vezes são os mesmos, embora seja uma pessoa ou outra, as histórias são muito parecidas. Então, vamos lá, o artigo 1036, ele traz para a gente que sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento idêntico à questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta subseção, observado o disposto no regimento interno do STF ou do STJ. O artigo aqui não traz para a gente o que significa a multiplicidade, quantos processos, né, precisariam existir para a gente entender que aquele assunto, que aquela discussão é repetitiva e que ela necessita ser julgada pelo tribunal pleno ou que ela precisa ser afetada para o plenário do STF ou do STJ para poder ser decidida de uma forma repetitiva, para ter essa força vinculante do julgamento repetitivo. O parágrafo 1º, aí o artigo 1036, na verdade, ele vem trazendo para a gente como vai ocorrer essa questão, como é o procedimento do recurso repetitivo. A gente vai falar um pouquinho disso aqui porque teve muita mudança com relação ao Código de 73. No parágrafo 1º, ele traz para a gente como isso vai acontecer. Ele fala que tanto o presidente ou o vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do TRF, onde o processo estava tramitando, ele vai selecionar 2 ou mais recursos representativos dessa controvérsia e vai encaminhar para o STF ou para o STJ, para que lá eles sejam afetados e sejam julgados pelo conselho das turmas ou da sessão para que seja decidido em sede de recurso repetitivo. A gente já percebe aqui a diferença que no caso na vigência do Código de 73, um processo era pensado, que era aquela causa piloto. Então, um único caso ia para o STJ de qualquer tribunal e lá, ele sendo julgado, ele teria aplicação para o país inteiro. No Código de 2015, o presidente ou vice-presidente, quem quer que seja, de acordo com o regimento interno de um determinado tribunal, verificando essa questão repetitiva, ele vai selecionar 2, obrigatoriamente os 2 que sejam mais completos, que tragam maior discussão sobre todos os pontos possíveis daquela divergência de direito material ou processual. Ele vai selecionar 2 e vai encaminhar para o STJ ou para o STF para eles serem julgados. E assim, chegando lá, sendo afetada a questão, vai ser determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria em trâmite no tribunal daquele estado ou daquela região, no caso do TRF. Ou seja, o tribunal verificou que um determinado recurso que chegou para ser remetido para o STJ ou para o STF, ele vem de uma demanda, já existem vários recursos discutindo a mesma coisa, ou seja, já virou um caso repetitivo. Então ele vai selecionar 2 para mandar para o STJ ou para o STF, vai ser julgado em sede de recurso repetitivo e ele vai determinar a suspensão de todos os processos que discutam ou que tenham a mesma discussão dessa mesma matéria de direito processual ou material na jurisdição daquele tribunal, seja naquele estado ou naquela região, no caso do Tribunal Regional Federal. No parágrafo 2º, ele traz essa possibilidade do interessado. O interessado pode requerer ao presidente ou ao vice-presidente que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 dias para manifestar-se sobre esse requerimento. Mais ou menos aquela mesma coisa na questão da repercussão geral. Também o parágrafo 3º traz a questão do indeferimento, que cabe agravo nesse ponto, assim como cabe na questão da repercussão geral. O parágrafo 4º já volta um pouco mais para esse procedimento do recurso repetitivo. O que acontece? A escolha, né, pelo vice-presidente ou pelo presidente, seja do Tribunal Estadual, seja do Tribunal Regional Federal, ela não vincula e nem poderia vincular o relator
no Tribunal Superior, seja no STF ou no STJ. E ele pode sim, só não pode como deve, selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Por quê? É aquela questão que a gente já falou muito aqui do Código de 2015, julgar melhor para julgar menos. Se eu consigo enfrentar a questão de todos os ângulos, de todos os pontos, analisar todos os argumentos possíveis, eu vou ter efetivamente um precedente que vai ser aplicado para aquelas ações que discutam aquele mesmo ponto de direito material processual. Eu vou encerrar a questão ali. Então, como a escolha é feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal local, essa decisão não pode vincular o ministro do STJ, por exemplo, ou do STF. Então, o parágrafo 5º do artigo 1036, ele permite que o relator também selecione 2 ou mais recursos representativos dessa controvérsia que vai ser afetada e que vai ser julgada em sede de recurso repetitivo. Ele pode, independente, né, dessa indicação feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal local. O parágrafo 6º, ele determina que somente os recursos que contêm abrangente argumentação e discussão a respeito das questões podem ser selecionados como recursos admissíveis para serem julgados em sede de recurso repetitivo. Essa questão, vamos julgar, enfrentar a questão, vamos esgotar a questão, analisar todos os pontos possíveis que a gente tem para poder efetivamente encerrar esse ponto. Vamos fazer um precedente que vai ser aplicado e que a gente vai diminuir o número de recursos, posteriormente alegando que esse precedente não se enquadra no meu caso ou no caso dele, que a gente vai analisar tudo, a gente vai enfrentar tudo, a gente vai esgotar toda a discussão. Então, esse procedimento é subdividido em 2 etapas, como a gente já viu ali. Primeiro é a escolha dos recursos que vão representar, né, os representativos dessa controvérsia. O presidente ou vice-presidente local seleciona 2, encaminha para o STJ ou para o STF. São pelo menos 2, é importante sempre frisar que o Código traz essa limitação. Na verdade, no mínimo 2 processos têm que ser selecionados. Podem ser selecionados outros. Provavelmente serão selecionados tantos quantos sejam necessários para a gente abranger toda a discussão daquela matéria e poder encerrar ela. O objetivo é esse, de ampliar o debate e melhorar a decisão que vai ser formada ao final. Como a gente viu, essa decisão não vincula o relator. Ele pode selecionar outros recursos que ele entender cabíveis ou que melhor enfrentem a matéria, além de permitir que essa afetação seja feita por ele. Somente podem ser selecionados, por razões óbvias, acórdãos admissíveis, ou seja, que preencham os requisitos, os recursos que preencham os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e que contêm abrangente argumentação e discussão da matéria a ser decidida. Então, o recurso tem que ser tempestivo, tem que ter o preparo, tem que ser interposto por parte legítima, com procuração para advogado que assinou o recurso. A gente também não pode julgar um recurso que é inadmissível por qualquer outro ponto, por exemplo, um recurso intempestivo. Ele não vai poder ser selecionado porque o mérito dele não vai poder ser enfrentado. Ele tem um impeditivo de admissibilidade, que é a intempestividade dele. Então, o que é essa decisão de afetação que a gente já falou aqui, que a gente está falando, na verdade, né, que vem sendo citado nesse artigo 1036 inteiro? Essa decisão é que o relator vai identificar exatamente todos os pontos da questão que vai ser posta a julgamento. É a decisão que ele seleciona os processos que vão ser representativos dessa controvérsia, ele vai delimitar quais são os pontos, vai como se fosse uma lista. Vamos botar aqui todas as controvérsias que a gente vai enfrentar nesse recurso. Todos os pontos que a gente vai discutir, que a gente vai encerrar essa questão. Além disso, é a decisão que ele vai determinar a suspensão de todos os outros processos que estão discutindo a mesma coisa em todos os tribunais locais. E ele também é facultado a ele, isso está previsto no artigo 1037 do Código de 2015, ele pode requisitar aos tribunais locais a remessa de um recurso representativo de controvérsia para cada um. Ou seja, no Código de 73 a gente tinha um único recurso que era analisado e a decisão dele era aplicada para todos os outros. No Código de 2015, a gente pode ter 26 recursos, por exemplo. O relator pode pedir um recurso de cada estado, no caso de um tribunal estadual, ou 5 no caso dos tribunais regionais federais. Então, a gente vê aqui que, de fato, a matéria vai ser debatida e a decisão vai ser muito mais ampla, vai abranger muito mais pontos. É uma mudança de paradigma que a gente tinha com relação ao Código de 73. Esse procedimento ele se destina exclusivamente ao julgamento de questão repetitiva. Isso não pode ser feito para analisar uma matéria fática ou qualquer outro tipo de julgamento. É apenas para julgamento de questão repetitiva, para a gente poder consolidar uma tese que vai ser aplicada
posteriormente para garantir a qualidade e a prestação jurisdicional mais célere e um benefício para toda a sociedade. Assim como acontece na questão da repercussão geral, quando uma questão, nesse caso, se for um recurso especial, repetitivo, infraconstitucional, quando essa questão é afetada e vai ser julgada sob a égide do recurso repetitivo, todos os outros processos que discutem a mesma matéria são suspensos também pelo prazo de 1 ano. É sempre o prazo de 1 ano que o Código dá para a questão da repercussão geral e do recurso repetitivo. Então, os processos ficam suspensos por 1 ano, aguardando a solução do STJ, da mesma forma como acontece com a repercussão geral. A grande mudança que o Código trouxe sempre foi muito discutida pela doutrina, mas não encontrava previsão no Código de 73. É o que, na verdade, importam do direito americano o distinguishing, ou seja, a distinção. É previsto no Código o procedimento, como a parte pode recorrer, ou como ela pode se manifestar ou questionar quando o caso dela é enquadrado, vinculado a uma hipótese de julgamento de recurso repetitivo, sobre uma tese firmada em sede de recurso repetitivo, e ela entende que o caso dela não se aplica a essa tese que ficou decidida. Ou seja, ela pode requerer o prosseguimento do seu processo se ela conseguir demonstrar a distinção, daí vem o termo distinguishing, a distinção entre o seu caso e aquele a ser julgado no recurso afetado. Por exemplo, eu tenho uma hipótese, um processo meu que ficou suspenso pela decisão que afetou um recurso especial para ser julgado de forma repetitiva. Mas, para mim, o meu caso não se aplica àquela hipótese. Eu estou discutindo um outro ponto. Eu sequer estou discutindo aquela questão de direito material ou processual que o STJ vai decidir ali. Então, eu posso, de forma sempre fundamentada, que é um dos parâmetros, que é um dos objetivos, um dos princípios do Código de 2015, eu posso demonstrar que o meu caso não se aplica a esse precedente. Na verdade, que esse precedente não vai se aplicar ao meu caso, que a minha questão é diferente. Então, eu tenho mecanismos, esse mecanismo, por exemplo, está previsto no parágrafo 9º do artigo 1037, para questionar essa suspensão do meu processo, ou seja, para requerer que o meu processo continue andando, para não me trazer prejuízo, já que o meu caso não se aplica, não vai ser, ele não vai sofrer nenhuma influência, nenhuma consequência desse julgamento feito em sede de recurso repetitivo. Esse pedido de distinção, ele pode ser feito em qualquer grau de jurisdição. Vai depender, então, da fase que o processo estiver. Meu processo está em primeira instância, eu vou dirigir esse pedido ao juiz. Se ele estiver em segunda instância, ao relator do recurso de apelação, e caso já esteja no STJ ou no STF, ao relator do meu recurso lá. Então, vai depender de onde o processo está, em qual instância ele está, em qual fase ele está, para eu saber para quem eu vou dirigir esse pedido de distinção e requerer o prosseguimento do meu processo. Sendo reconhecida a distinção, o processo vai ter o seu prosseguimento regularizado, é o que está disposto no parágrafo 12º do artigo 1037. E em sendo indeferido, cabe recurso de agravo de instrumento ou interno. Agravo de instrumento se ele estiver em primeira instância, ou interno se ele já estiver em segunda instância ou em algum tribunal superior. Outros pontos relevantes da nova forma como o recurso repetitivo especial ou extraordinário é visto no Código de 2015 é o aprofundamento do debate com a efetiva participação de pessoas, órgãos ou entidades na controvérsia, podendo ser realizadas audiências públicas, assim como na repercussão geral, e a requisição, por exemplo, também de informações aos tribunais locais. Tudo isso está previsto no artigo 1038. O objetivo é que a gente, como estou repetindo muito aqui para vocês, que a gente consiga esgotar a questão, enfrentar todos os pontos sobre todos os ângulos. Vamos fazer uma decisão completa, que vai ser aplicada para todos e para todos os casos que versem sobre essa matéria. A gente vai analisar todos os pontos, então a gente vai evitar que alguém tente alegar de uma outra forma, dar uma volta para chegar nesse mesmo ponto. A gente vai criar uma barreira quase que intransponível, com uma qualidade muito superior ao que a gente, às vezes, tem em alguns julgados, que analisam a questão mais de forma superficial. Após sendo consolidada essa tese jurídica, o processo, né, como a gente falou, só voltar um pouquinho, o processo está suspenso, aguardando o julgamento pelo STJ ou pelo STF. Foi decidido, foi firmada a tese em sede de recurso repetitivo, ela tem aplicação para todo o nosso território nacional. Se o acórdão que eu estou recorrendo, eu já recorri, eu já fiz o meu recurso especial, o meu recurso extraordinário, meu processo estava suspenso aguardando o julgamento. Se o acórdão que eu estou recorrendo, ele estiver em consonância, ou seja, ele estiver de acordo com a tese jurídica firmada no julgamento do recurso repetitivo,
Todos os recursos sobrestados vão ter o segmento negado, assim como acontece na questão da repercussão geral. Agora, se o acórdão recorrido for contrário, ou seja, o acórdão do tribunal decidiu de uma forma e o STJ decidiu de outra, o processo é enviado de novo para a segunda instância do tribunal local, e o tribunal local vai decidir agora com base nesse julgamento proferido pelo STJ ou pelo STF em sede de recurso repetitivo. Então, a gente vê aqui que o CPC 2015 ele aprofundou, ele trouxe profundas mudanças no procedimento desses pontos do recurso repetitivo, tanto especial quanto extraordinário. Mudanças profundas, provavelmente vão trazer mais benefícios, a gente vai ter decisões mais fundamentadas e com melhor... que vão abranger todos os pontos efetivamente daquela questão para que a gente consiga efetivamente reduzir a multiplicação dessas demandas de massa. Um outro ponto, uma inovação também que mostra a força dos precedentes, a gente já teve aqui uma aula sobre isso, então vou falar bem mais resumido, é o incidente de resolução de demanda repetitiva. Qual é o objetivo dele? É permitir que o tribunal deixe de analisar as diversas ações sobre o mesmo tema, analisando apenas uma que vai servir de modelo para todos os demais casos que discutem aquele mesmo ponto. Ou seja, é julgar menos, é julgar melhor, para julgar com mais qualidade e com isso julgar menos. Se eu julgo com mais qualidade e se eu julgo melhor, eu vou julgar menos, porque eu vou ter um precedente de fato aplicável àqueles pontos. E também a gente evita a questão de decisões conflitantes. A gente vai unificar a jurisprudência do tribunal com uma decisão fundamentada, com uma decisão que enfrentou a matéria como um todo, que analisou todos os pontos, e a gente vai conseguir diminuir e dar uma prestação jurisdicional melhor. Esse incidente está previsto no artigo 976 do Código de 2015, e ele traz para a gente as hipóteses que é cabível a instauração desse incidente. Ele pode ser instaurado sempre que houver simultaneamente a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Não pode ser alvo, eu não posso instaurar um incidente para analisar uma matéria de fato, por exemplo, ou de prova, se refere única e exclusivamente à questão de direito, seja ele material ou processual. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Por quê? Se eu tenho decisões conflitantes, eu não vou garantir a isonomia. Duas pessoas podem ter o mesmo problema, que vai ser julgado pelo mesmo tribunal, e a gente vai ter decisões opostas, diametralmente opostas. Para um vai ser garantido o direito, para o outro não. Então, esse incidente visa a garantia a efetiva garantia jurídica, da segurança jurídica e, além disso, a isonomia para todas as partes. Então, como a gente viu os requisitos, a efetiva repetição dos processos, que se discuta a questão de direito material processual, e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Como a gente falou, não se presta análise de questões fáticas. A questão fática é sempre analisada pelo juiz quando ele recebe o processo. Só diz respeito àquele caso entre A e B. Uma questão fática não pode ser alvo de um recurso repetitivo, uma questão de repercussão geral ou de um incidente de resolução de demanda repetitiva. Alguns pontos importantes desse incidente. Tem que ser analisados todos os pontos da demanda que deu origem ao incidente, tem que ser analisados, conforme determina o artigo 984, parágrafo 2º, de modo a garantir o melhor julgamento e a melhor solução da controvérsia e, consequentemente, o melhor precedente para ser aplicado aos outros casos que vão aguardar o julgamento desse incidente. Essa determinação, como a gente já falou, está em sintonia com o artigo 489 do Código de 2015, que é o que prevê a fundamentação das decisões judiciais. Finalizado o julgamento do incidente, a decisão sobre a questão jurídica definida, questão jurídica de novo, para a gente não esquecer, direito material ou processual, ele é aplicado a todos os processos suspensos e que vão ser afetados pelo julgamento desse incidente, pela tese firmada nesse incidente. Os já distribuídos, que estão suspensos, e os que futuramente venham a ser distribuídos. Não é porque uma questão foi julgada em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva que ela vai parar de aparecer no judiciário. Certamente, mesmo com essa tese já definida, outros processos virão no futuro. Então, a gente já tendo um precedente, ele vai ser aplicado também nesses processos futuros, inclusive nas ações que tramitam perante os juizados especiais. Pontos importantes do IRDR, do Instituto de Resolução de Demanda Repetitiva, aqui para a gente fixar. A tese firmada pelo IRDR, ela não pode ser aplicada de forma automática, cabendo ao magistrado verificar os pontos que podem ser aplicados ao caso concreto que ele está julgando. Também
comuna muito com aquelas questões que a gente trouxe aqui do repercussão geral, dos recursos especiais e extraordinários repetitivos. O que o Código quer é acabar com a superficialidade das decisões e a forma como os precedentes são aplicados, sem muito cuidado se a hipótese é aplicável ou não àquele caso concreto. Então, o juiz não pode ele não pode aplicar automaticamente uma ementa, ele não pode partir do princípio que o STJ decidiu de uma forma com base em um único julgado, que aquele é o entendimento fechado daquela questão. Ele tem que analisar se aquela questão se aplica ao caso concreto que ele está analisando. Então, é importante porque ele não se trata, como a gente falou, de um mecanismo de submissão hierárquica no judiciário, até porque não pode existir essa submissão. O juiz julga conforme o entendimento dele, o livre conhecimento dele. É óbvio que se o tribunal, se a jurisprudência aplicada de forma correta e feita de forma correta, alguns freios, alguns entendimentos referentes à matéria processual ou direito material vão ficar já consolidados. E aí o juiz, com base no convencimento e nas provas daquele caso concreto, ele vai poder aplicar ou não, caso a caso, mas ele não pode desprezar, por exemplo, uma decisão em sede de incidente de resolução de demanda repetitiva por ter força vinculante também. Então, concluindo aqui a nossa aula de hoje foi um pouquinho extensa, mas é porque o tema teve muita mudança e, na verdade, além das inovações trazidas pelo Código, como o incidente de resolução de demanda repetitiva, o que o Código trouxe foi uma mudança de paradigma. Então, na verdade, o que ele quer é trazer uma nova forma de aplicação, de confecção, de jurisprudência, de precedentes. A gente está mudando aqui, na verdade, o paradigma do Código de 73 para o Código de 2015. Então, a aplicação desses precedentes, a gente viu aqui que a mudança que o Código operou foi muito profunda. Tanto no procedimento, como proceder, como é que eu faço, como que é feito a seleção dos recursos para serem julgados em sede de recurso repetitivo, por exemplo. E além da questão também dos paradigmas que mudaram. O Código mudou o paradigma dele comparado ao Código de 73. Introduziu novos mecanismos, reformulou, melhorou os mecanismos já existentes e que ainda continuam vigendo, que vieram importados do Código de 73. Então, o que se busca é uniformizar a jurisprudência, integralizar, estabilizá-la, mantê-la coerente, possibilitando a melhora na qualidade da prestação jurisdicional. A gente tem um julgamento com mais qualidade, um julgamento mais profundo, analisando todos os pontos e tornando, por fim, a prestação jurisdicional mais célere e de melhor qualidade. Se a gente consegue enfrentar a questão aprofundadamente, a gente vai conseguir aplicar o precedente correto no caso correto e sim fazer bom uso da jurisprudência para a solução dos problemas que surgem da nossa convivência em sociedade. Então, gente, essa foi a nossa aula de precedentes de jurisprudência do novo Código. Espero que todos tenham gostado e bom estudo a todos.